Boa noite, me chamo Marcos Sintra e hoje nós vamos conversar um pouco sobre evolução, mas Adelmo fez uma síntese na oração dele de toda a aula. Eu fiquei, quase que eu levanto e vou embora, mas porque a síntese dele foi maravilhosa. E ele começou falando na oração. Sim, antes de mais nada, meu boa noite também aos que nos assistem pela TV Harmonia, que essa aula, como todas as demais, são transmitidas também pela TV Harmonia. Então, Adelmo falou sobre convidando vocês a iniciar uma odisseia. E essa exposição de hoje, eu não vou dizer que ela é uma odisseia, porque seria muita pretensão da minha parte, mas nós vamos perpassar pelos mundos, vamos perpassar pelo tempo, vamos perpassar pelos ensinamentos, pela cultura, vamos falar de biologia, vamos falar de genética, vamos falar de astronomia, astrologia, então vamos falar de um bocado de coisa. E a ideia é que vocês saiam daqui com um pouco mais de conhecimento do que vocês já conhecem, mas com a curiosidade bastante atiçada, para que vocês cheguem no ciclo 10, e no ciclo 10 vocês olhem para trás e percebam que ainda não sabem nada, e aí desejarem seguir mais adiante, na pós-ULI e tudo mais. E hoje o tema é evolução. E esse tema, ele se baseia, o objetivo é falar sobre evolução espiritual. Mas para falar sobre evolução espiritual, nós precisamos falar da evolução dos seres, da evolução da matéria, de uma série de etapas evolutivas para que a gente possa entender como se dá a evolução espiritual. E temos como objetivo, nesta exposição, demonstrar como se processa a evolução espiritual. Simples assim. A ideia é que a gente possa demonstrar como se processa a evolução espiritual. Mas para isso a gente tem objetivos específicos, que são apresentar os elementos gerais do universo, explicar de que forma os mundos são criados, inclusive o nosso planeta, demonstrar que a teoria evolucionista, se acoplada à reencarnação, explica a evolução, e explicar o encadeamento dos diversos reinos da natureza: reino mineral, reino animal, reino mineral, reino vegetal, reino animal e um sub-reino animal, que é o reino hominal. Então esses são nossos objetivos específicos. E eu inicio perguntando a vocês vou fazer 3 perguntas que já foram feitas desde os primórdios dos tempos, desde que o homem se entende como homem, desde que o ser humano se entende como ser humano, que essas perguntas são feitas, e elas existem inúmeras tentativas de responder essas 3 perguntas. A primeira é quem somos, a segunda, de onde viemos, e a última, para onde vamos. Aí você deu risada. Simone. Por que deu risada, Simone? Responda ali no microfone para a gente entender. Você é a primeira. Ah, tá. Somos espíritos, né? Somos espíritos. Certa, mas incompleta. Quem falou que é fácil? Fale para mim que eu falo no microfone. É. Só mudar, como se fosse fechar uma porta e abrir outra, mas o fim é aí para todo mundo.
E seu nome qual é? Fran? Francidalva. E você não gosta desse lugar que você vive, não, Francidalva? Professor, não gosto. Eu acho que está faltando muito amor no coração das pessoas. Eu acho que Deus está na hora de voltar mesmo e separar o joio do trigo. Deus está na hora de voltar, né? Buscar ou a gente ir para outro lugar. Eu sei que alguma coisa tem que ser feita, porque as pessoas estão muito desumanas. Certo. O ser humano precisa passar por uma, sabe, ou na outra reencarnação bem melhor, porque essa reencarnação aqui tá tudo errado. Ok. As pessoas estão ruins Hein? demais. Então, na verdade, o nosso planeta é bom. As pessoas que fazem dele ruim. Sua explanação dá para falar uns 3 meses sobre ela. Mas eu espero que no final dessa exposição você entenda os motivos pelos quais é assim. Bom, então, nós vivemos todo o tempo tentando responder essas 3 perguntas. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos? E inúmeras tentativas foram feitas, e a mais antiga, a mais conhecida, provavelmente a mais acreditada, é a explanação, é a explicação, são as respostas a essas 3 perguntas que foi trazida pela Bíblia há 3.600 anos atrás, quando o Velho Testamento foi escrito. Ele trouxe essas 3 respostas. Iniciando, segundo o Velho Testamento, Deus estava meio sem ter o que fazer, aquele momento assim meio paradão e tal, sobre as águas assim, tinha nada, só aquele mundo de água. Ele aí teve uma belíssima ideia. Isso está tudo no Velho Testamento. Ele disse: eu vou criar alguma coisa. Aí pensou: o que eu vou criar? Eureka, já sei. Levantou as mãos e disse: faça-se a luz. E a luz foi feita. E ele olhou aquela luz e achou muito bacana, fantástica aquela criação dele. Uma criação digna de Deus. E aí ele teve muito trabalho para criar aquela luz no primeiro dia. E aí ele deu uma parada, ficou admirando aquela obra dele. E aí, para a gente acompanhar essa evolução da criação, eu vou criar uma tabelinha aqui, onde eu coloco que no primeiro dia Deus criou a luz, segundo a Bíblia. E Deus, muito feliz com o que ele tinha criado no primeiro dia, no segundo dia ele teve nova ideia, foi buscar mais uma ideia brilhante. E aí levantou as mãos de novo e disse: faça-se o céu, faça-se o firmamento, que as águas se separem e que o limite seja uma abóbada celeste, o firmamento. E o céu foi feito. E ficou muito lindo, muito lindo. E ele ficou muito feliz. E a gente segue acompanhando aqui na nossa tabelinha. Ele muito feliz, quem está feliz continua produzindo. E aí, terceiro dia, ele parou, pensou: o que eu vou fazer agora? Pensou e decidiu que as águas se afastem e que entre elas apareça uma terra árida, e que essa terra árida seja fertilizada para que nela nasçam as plantas, os vegetais. E assim surgiu aquela vegetação linda, maravilhosa, bacana. E ele continuou muito feliz, e a gente continua acompanhando na nossa tabelinha que no terceiro dia Deus criou a terra e os vegetais. E ele, muito feliz, no quarto dia pensou de novo: o que eu vou criar hoje? E aí no quarto dia ele: já sei, tive outra ideia brilhante. Faça-se o sol, que sejam criados o sol, a lua e as estrelas. O sol para iluminar o dia, a lua para iluminar a noite, e as estrelas para povoar todo o universo. E assim foi feito.
vontade de Deus, vontade suprema. Assim foi feito, e no quarto dia, segundo a Bíblia, foi criado o sol, a luz e as estrelas, e no quinto dia Deus continuou com seu processo de criação, e aí levantou as mãos de novo e disse: que sejam criados os peixes para povoarem os mares e as águas, e que sejam criadas as aves para povoarem os céus. E assim foi feito, aquele bando de aves voando e aquele imensos cardumes de peixe na água, e tudo foi ficando muito bacana, muito bonito, aquela movimentação toda muito linda. E Deus, muito feliz, chegou no sexto dia, parou de novo e disse: preciso criar algo mais complexo, algo maior, algo mais bonito. E aí levantou as mãos de novo e disse: que sejam criados os animais. E assim foram criados o leão, foram criadas as girafas, os insetos, todos os animais que existem foram criados no sexto dia. E aí Deus ficou olhando aquela criação linda, maravilhosa. Aí disse: está faltando alguma coisa aqui. O que será? Já sei. Está faltando alguém que possa coordenar toda essa coisa maravilhosa que eu criei. Faltando alguém que seja o ser superior a tudo isso que existe aqui. E aí ele pegou o barro, misturou, aplicou as mãos e disse: faça-se o homem. E o homem foi feito. E ele ficou maravilhado com aquela criação. O ser mais complexo que existe naquela terrinha que ele estava criando. O homem saiu andando pelo planeta, passeando aqui, passeando ali, tomou um banho aqui, tomou um sol ali. E Deus percebeu que o homem estava muito triste. Muito triste. Ele aí percebeu o motivo. Todos os animais tinham os seus companheiros. O leão tinha a leoa, a girafa fêmea tinha o girafa macho, o elefante tinha a liá, e assim por diante. Ele disse: o homem está precisando de uma companheira para ele. E aí o que é que ele criou? Como é que ele fez? Hein, Simone? A costela. Ele chamou o homem e disse: vou passar todos os animais que eu criei na sua frente, você vai dar o nome a cada um deles, e o que você mais gostar, você vai escolher para ser a sua companheira. E não adianta regalar esse olho para mim, que foi assim, está escrito. Pois é, mas está escrito assim. Pode ler lá, mas tenha calma. Calma para você não se perder. E aí passou o jacaré. O homem olhou o jacaré, deu o nome Jacaré. Disse: não, esse eu não quero, tem a casca muito grossa, tem os dentes muito afiados, não quero como companheira. Passou a abelha e deu o nome de abelha: essa eu não quero, que tem um ferrão, vai me ferrar. Passou o elefante e passaram todos os animais. Ele deu o nome a todos os animais e não escolheu nenhum para a sua companheira. Está vendo porque a gente precisa ter calma? Aí Deus disse: bom, já que você não escolheu, eu vou fazer a sua companheira. Adormeceu o homem, tirou uma costela dele, e da costela dele ele fez a mulher. Chamou a mulher de varoa. Foi Deus que chamou, não sou eu. Chamou de varoa, apresentou ao homem e disse: esta é a sua companheira. E aí ficou tudo muito lindo, completo. O homem feliz, a mulher feliz, os animais felizes, as plantas balançando ao vento, os peixes nadando, as aves voando. E a criação de Deus se completou no sexto dia. Então vamos para a nossa tabelinha. Sexto dia, os animais e o ser humano. E no sétimo dia Deus criou o quê? Hein? Descansou, que ninguém é de ferro, né? Nem Deus. Então ele descansou,
botou um despertador, que é para acordar no outro dia cedo, porque no 8º dia ele podia querer fazer mais alguma coisa. E assim a Bíblia traz a ordem, a sequência e a forma como que nós fomos criados, como que tudo foi criado, como que o universo foi criado. Quem concorda que o universo foi criado assim, levante a mão. Nem você, Marie? Nem Adelmo? Então tá bom. Então eu vou trazer uma outra informação, que é a informação mais recente de como tudo foi criado. E essa versão é a versão da ciência. Há 13,8 bilhões de anos atrás, segundo as pesquisas, segundo os experimentos, segundo os cálculos matemáticos, tudo que existia, tudo que você possa imaginar e muito mais, estava confinado a uma partícula infinitesimal, uma partícula menor do que um átomo, partícula menor do que vocês possam imaginar, chamada de átomo primordial. Essa partícula continha tudo o que existia. Isso quem define é a ciência. Nesse momento, a pressão era tão grande nessa partícula, a temperatura era tão absurda, 170 bilhões de graus centígrados, que essa partícula não suportou e explodiu. Essa explosão foi denominada pela ciência de Big Bang, a grande explosão. Então, o Big Bang ocorreu há 13,8 bilhões de anos atrás. Isso é comprovado cientificamente. Se eu perguntasse a vocês, para vocês definirem esta imagem com uma palavra, que palavra vocês usariam? Luz? Então, segundo a ciência, no primeiro momento foi criada a luz. Depois dessa explosão, seguindo as leis da física, seguindo as leis naturais, seguindo as leis de Deus, leis de atração e repulsão, leis centrípeta e lei centrífuga, e todas as demais, lei gravitacional, como houve uma explosão, toda aquela massa que existia naquele átomo primordial começou a se espalhar. Daquele átomo, ela foi se espalhando e formou o universo. Então, essas partículas todas, essa massa que explodiu, saiu se espalhando, girando e se atraindo, se repelindo, sendo atraída pela lei gravitacional e todas as demais leis da física, e ela foi formando essa imagem que vocês estão vendo aí. Se eu perguntasse para vocês, com uma palavra, como vocês definiram essa imagem? Um tornado é muito pequeno para isso. Ali é muito maior. O universo, céu. A imagem do céu ali. Então, aí não é o céu? Pronto. Então, aqui foi a formação das galáxias, né, elas girando a partir das leis centrípeta e centrífuga, e hoje ela está neste formato, que é o céu. Então a ciência diz que no segundo momento foi criado o céu. E aí eu mudei aqui, ó, de dia para era, porque isso aqui não foi criado num dia. São eras, são bilhões de anos para a formação disso. Então, a diferença ali entre um e outro. Na terceira era, segundo a ciência, todos esses
essas partículas que foram se espalhando, elas foram, em função de velocidade, vento, temperatura, elas foram se tornando mais ovais, mais circulares, e foram formando os astros que existem hoje. A Terra, o Sol, as galáxias, Andrômeda e todos os astros que existem no universo, exceto quando há um choque de um astro com outro, e aí ele vai continuar viajando pelo universo, viajando pelo espaço, em movimentos circulares, e com isso vai fazer com que ele termine se tornando arredondado. Depois do choque ele não é arredondado, mas depois todos esses astros vão se tornando arredondados, e assim foi num terceiro momento. A ciência nos diz que no terceiro momento foram criados os astros, os planetas, as galáxias, num terceiro momento. Depois disso, esses astros, eles eram... Lembra que eu falei para vocês que a temperatura era de 170 bilhões de graus centígrados? Então eles eram eles estavam em chamas, eles eram chamegantes. Então, com o passar do tempo, eles se afastando daquele ponto lá do Big Bang, e com a velocidade e tudo mais, eles foram se resfriando. E a maioria sim, além disso, muita radiação, muita temperatura alta, ciclos de molhagem e secagem. Com isso, os planetas foram se formando, e lá desde o início, lá desde o Big Bang, que 4 elementos primordiais, um desses 4 elementos existe em tudo que existe no universo. Esses 4 elementos foram se unindo através de reações químicas, formando novos compostos cada vez mais complexos. Quais são esses elementos? São hidrogênio, oxigênio, carbono e nitrogênio. Aqui ele formou a água, metano, H2 e amônia. A partir dos 4 elementos primordiais, foram se formando substâncias mais complexas. Essas substâncias também foram reagindo entre si, formando substâncias cada vez mais complexas, catalisadas pelos raios, pelas radiações, pelas temperaturas e pelos ciclos de molhagem e secagem. E hoje, o aspecto da maioria dos planetas é esse. Aqui é uma foto da Terra antiga, uma foto não, mas é uma imagem da Terra antiga, mas os astros, eles estão mais ou menos nessa condição. O nosso planeta, ele, apesar de a superfície externa estar rígida, resfriada, o interior continua incandescente, continua em lavra. E essa lavra interior, muita pressão, muita temperatura, ela precisa sair por algum lugar, sai pelos vulcões. Quando ela força para sair pelos vulcões, força a superfície da Terra a subir. Consequentemente, um outro lado desce, com isso formando as montanhas e os oceanos, as fossas submarinas e as montanhas. Então, apesar de ter o aspecto circular, mas a superfície da Terra e de todos os astros é irregular, também em função de choques em tempos remotos, de asteroides, etc, etc. E aí, a nossa terrinha linda e maravilhosa foi sendo formada, ficando cada dia mais bonita, nós seres humanos tentando destruí-la a todo tempo, e ela se recuperando, e hoje o aspecto dela é esse, linda e maravilhosa. Então, no 4º dia, a ciência também diz que foram criados a Terra e os vegetais. A ciência também diz que os seres foram sendo criados do mais simples para o mais complexo. Então, aqueles 4 elementos ali, hidrogênio, oxigênio, carbono e nitrogênio, se combinaram, foram formando amônia, metano, água. Esses elementos foram se combinando, e também com outros elementos da nossa tabela periódica, e foram formando
estruturas, seres cada vez mais complexos, partindo do simples, do mais simples, para o mais complexo. Então, a ciência também nos traz que depois foram criados os peixes e as aves. Lanço na nossa tabelinha, e depois a ciência também nos diz que foram criados os animais. Os animais também foram criados mais simples, e esses animais foram ficando cada vez mais complexos, e hoje nós temos no planeta Terra o ser vivo mais complexo, que é nós, que somos nós. É o ser mais complexo. De tudo que existe no planeta Terra, o ser mais complexo é o ser humano. Vocês têm ideia quantas células existem no corpo humano? Cadê seu crachá? Ah, escondido. Regina, quantas células tem no corpo humano, Regina? Fala aí que eu falo aqui no microfone. Chute. Mas chute. 500 mil células. E você que está com frio? Cadê seu nome também? Elisa. Quantas células tem no corpo humano, Elisa? Ela disse que é 500 mil. Você vai a mais ou vai a menos? Quanto? Hein? Milhões? Bilhões? Quem dá mais que a Elisa? Ou menos? Isso é exagerada, né? Em tudo? Pois é, a Elisa errou. Que esse corpício que nós temos aqui, independentemente do tamanho, tem 20 trilhões de células. Trilhões. Eu vou ir mais perto. Agora, esses 20 trilhões de células, todas, sem exceção, com a sua função. Todas interagindo, sem exceção, interagindo umas com as outras. Quem é capaz de criar um ser desse? 20 trilhões de coisinha pequenininha, fazendo funcionar, nos faz ver, nos faz ouvir, nos faz andar, nos faz raciocinar, né? Tem o equipamento chamado cérebro que a mente se utiliza. Então, a criação, segundo a ciência, também se deu do mais simples ao mais complexo. E, resumindo, formação da Terra, ó, 4,8 bilhões de anos atrás. O Big Bang foi a 13,8 bilhões. A Terra só se formou 9 bilhões de anos depois. Veja o que é a era geológica. Isso aqui tudo é ciência. Isso aqui tudo é explicado. Tudo isso é experimentado. Aí formou a Terra. Depois, ó, o ser mais simples, os minerais. Depois, formas primitivas de vida, e aí vai, aí rochas sedimentares, peixes, vegetais, anfíbios, insetos, répteis, pássaros, dinossauros, mamíferos gigantes, macacos, mamute e o ser humano. É desta forma que a ciência entende e explica que os seres foram formados. E só pode ser assim. Pega-se do mais simples para se chegar ao mais complexo. Então, nossa tabelinha se conclui com a mesma sequência que foi trazida pela Bíblia. Então, eu chego à conclusão que a Bíblia está certa. Microfone. Não, que senão nossos assistentes da TV Harmonia não lhe ouvem. Já que a ciência tem uma explicação para tudo que foi criado no planeta, né? E como a gente veio, então, onde é que a gente entra na ciência aí, professor? Aqui, ó. Como é que a ciência explica que a gente chegou no planeta? A gente veio de onde? Feito de quê?
Não, presta atenção. Nós estamos falando de matéria, Então, a matéria... Sim, a ciência diz que a matéria ser humano foi criada, a matéria ser humano, o corpo humano, ser humano não, o corpo humano foi criado a partir de reações químicas, de combinações de elementos simples, cada vez mais complexos, e hoje o ser existente no planeta Terra mais complexo é o corpo humano. Nós estamos falando de espírito ainda. Então, o corpo humano, e tem várias teorias. Vou chegar um pouquinho mais à frente aqui, eu só vou passar por alto, porque senão isso aí é assunto para um semestre. Então, por que eu entendo que a Bíblia está certa? Porque a Bíblia foi anunciada 3.600 anos atrás. Vocês acham se há 3.600 anos atrás nós trouxéssemos a explicação da ciência, alguém ia entender? Não ia. Então, precisava que fosse feita uma explicação bucólica, uma explicação fantasiosa, uma explicação amena, para que fosse entendido há 3.600 anos atrás, onde a ciência nem existia. Então, por que há 3.600 anos atrás já se sabia disso? A resposta são manifestações mediúnicas. Os espíritos que trouxeram essas informações há 3.600 anos atrás já eram espíritos evoluídos que habitavam em outros locais, em outros planetas, em outras orbes. Então eles trouxeram essas informações mediúnicas e aí se caracterizou, foi escrito o Velho Testamento, como muitas do que se traz até hoje, tem componentes mediúnicos. É uma ajuda espiritual para a evolução do planeta. No sétimo dia, na sétima era, o que a ciência nos traz, a gente não sabe. Ainda vamos conhecer, vamos chegar lá para ver. E aí tem as teorias de como esses seres mais simples se tornaram mais complexos. A primeira não, mas uma teoria muito famosa de Lamarck, em 1809, ele trazia que o uso e desuso do corpo fazia com que o corpo evoluísse. O que depois foi jogado por terra, e o exemplo maior dele era que, um exemplo muito conhecido, mais conhecido, é que a girafa tinha um pescoço grande, porque ela ficava esticando o pescoço para comer os brotos mais tenros lá das árvores. Com isso, os filhos, como ela esticava o pescoço ficava maior, os filhos dela nasciam com o pescoço grande. Isso foi derrubado, foi jogado por terra, porque se fosse assim, um halterofilista, quando o filho nascesse, já nascia todo pocadinho, né? E não é verdade. Então, os caracteres adquiridos, eles não são transmitidos, não são herdados pelos filhos, pela prole. Só são herdados os caracteres dos genes. E aí Darwin trouxe a lei da seleção natural em 1859, e dizia, não, a girafa não, os filhos, não era assim que acontecia. A girafa se tornou com o pescoço grande porque as que tinham pescoço pequeno não alcançavam os brotos para comer e morriam. Então não transmitiam o pescoço pequeno para os seus filhos. Somente as girafas com o pescoço grande sobreviviam, e aí essas transmitiam a seus descendentes. Por isso que o planeta foi ficando cada vez com seres mais complexos, porque são aqueles que conseguem sobreviver. Os mais fortes são os que conseguem sobreviver. Ok? Então, são teorias, tem muitas outras. A mais recente, apesar de ser de 1859, mas a mais creditada é a de Charles Darwin, um inglês pesquisador, que é a lei da seleção natural. E para mostrar para vocês que isso realmente é possível, os estágios fetais, muito semelhantes no início, ele vai se modificando com o tempo, vai se modificando e se transforma em seres completamente diferentes. Seres mais simples e seres mais complexos, a partir da mesma
teoria, a partir do mesmo sequenciamento. As células vão se dividindo, os caracteres são transmitidos para os caracteres genéticos são transmitidos para a prole, e os mais fortes, os mais complexos, vão se mantendo no planeta. E aqui uma cronologia. Ciência também, ó. O Big Bang aconteceu há 13,8 bilhões, a Terra se originou entre 4 e 5 bilhões, as bactérias apareceram com 3 bilhões, ó. Ser mais simples. Depois, essas bactérias foram se juntando, através de reações químicas, através de trocas, através de várias formas de procriação e de divisão, elas foram se transformando em seres cada vez mais complexos. As águas apareceram a 2 bilhões, as primeiras células com núcleo a 1 bilhão, invertebrados 600 milhões, peixes, anfíbio, dinossauro, mamíferos chegaram a 150 milhões de anos atrás, o homem primitivo a 1 milhão de anos, o Homo sapiens 70 mil, e nósinho estamos aqui há apenas 20 a 30 mil anos. Então somos jovens no planeta. Porque antes desses 30 mil anos, o homem moderno não existia no planeta. Só tinha o Homo sapiens. Antes de 70 mil só tinha um primitivo. Antes de 1 milhão não tinha ser humano. Isso é a ciência quem comprova. E aí nós vamos pegar, ó, algo que estava na oração de Adelmo, fluido cósmico universal, quando ele falou que a gente se embebesse daquela nuvem, que essa nuvem penetrasse em nosso corpo. O fluido cósmico universal é quase essa nuvem de Adelmo. Ele está em tudo que existe no universo. Criação divina, criação de Deus, e ele forma tudo que existe no universo, está presente em todo o universo, seja macro, seja micro, seja o maior, seja o menor. Então esse fluido cósmico universal, ele se une aos elementos primordiais, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio e carbono, e a gente coloca uma pimentinha aqui, chamada de princípio vital. O princípio vital é o elemento que dá vida à matéria. Aqui, ó, matéria. Quando acrescentamos o princípio vital, nós temos um ser vivo. Então, o mineral está aqui, mais simples, menos complexo. O vegetal já está aqui. Matéria mais princípio vital, nós temos um ser vivo, um vegetal. E esse ser vivo, ao morrer, ele se decompõe e vai recompor outra matéria. Então, se eu desencarnar amanhã, eu quero ser cremado. Aí eu vou já pedir que minhas cinzas sejam lançadas próximo ao mar. Minhas cinzas vão ser lançadas ali ao mar, ali próximo ao mar. Vai ter uma grama, uma relva, vai ter uma árvore, outra árvore e tal. O meu corpo, aquelas cinzas, são os átomos do meu corpo. Os átomos não são destruídos. São os elementos do meu corpo que não são destruídos. São lançados ali, o que acontece? Os vegetais vão, através das raízes, vão capturar esses átomos. Fale pra gente. Não, mas só fale se quiser. Então. Sim. Nada vai ficar ali e não vai ser utilizada de novo pela natureza. Ela está perguntando no caso das cinzas que não são lançadas em nenhum lugar. Se vai acontecer alguma coisa, não. Vai estar ali dentro de um vidro, hein? Vai estar dentro de um vidro, você vai estar, uma caixinha, você vai estar desperdiçando matéria para a formação de novas matérias. Porque se você lançar essas cinzas ao mar, ao ar, à terra, elas vão ser reutilizadas e elas vão compor um novo ser.
Então, o meu átomo que foi lançado ali vai ser capturado por uma planta, pela raiz, vai subir pelo caule, pode ir para uma folha, mas pode ir para um fruto. Se for uma jaqueira, pode ir para uma jaca. Vai um átomo meu lá para o bago de jaca. A pessoa que comer aquele bago de jaca vai estar ingerindo um átomo que foi meu. Não dê risada, porque é assim que funciona. Mas é assim que funciona. Eu já comi meu pai já morreu. Não tem sentido. Não tem sentido. Você não comeu ninguém. Você pode ter se alimentado de um átomo que foi de alguém. Sim. Porque qualquer coisa que você come foram átomos capturados, escute, foram átomos capturados na natureza. Então, se você come um alface, aquele alface tem ali átomos de nitrogênio, de ureia, de vários adubos e de terra e tudo mais, que a sábia natureza transforma em um alimento que você ingere, que você gosta, ou não. Ou transforma em capim, que o boi come, e o boi transforma em carne, que a gente come. É assim que funciona. Quem diz isso não sou eu, nem o espiritismo. Quem diz isso é a ciência. Eu só estou com ciência até agora. É tipo aquela coisa de que, tipo, eu vou lá em casa, meu pai cria os bichinhos. Os bichinhos que meu pai cria, come outros bichinhos que já morreram, e assim tem a cadeia. Alimentar. Isso. Então, quer dizer que a gente também é da mesma forma, exatamente. Né? Então, nós nos alimentamos de minerais. O ponto primordial é esse. Nós nos alimentamos de minerais. Somos os seres mais complexos, nos alimentamos de minerais que vêm que os vegetais se alimentam, e que a gente se alimenta dos vegetais e dos animais, etc, etc, etc. E quem se alimenta do homem? Quem é muitos dos animais, por exemplo, dizem que o tubarão morde o homem porque tem medo dele ou por qualquer coisa desse tipo, mas que ele nem gosta da carne humana. Entendeu? Então, assim, a cadeia predatória, ela é do mais simples, do mais complexo para o mais simples. Então, nós nos alimentamos dos seres mais simples. A senhora quer o microfone ali, ó. Adelmo. Então, os seres, a matéria, toda ela, sem exceção, ela é decomposta e recomposta em outra matéria. Não, o que eu ia falar, que isso é interessante, porque a gente percebe que nada se perde, né? Nem se cria. Isso. E aí, o que ela falou assim, por exemplo, das cinzas. Pensando que a gente é transitório, né? E a gente, por exemplo, a minha mãe morreu, eu pego as cinzas dela e coloco lá em casa e vai ficar guardado. Meus filhos, eu não tenho garantia que meus filhos, ou meus netos e meus bisnetos vão guardar as cinzas dela. Então, em algum momento, essas cinzas vão voltar para a natureza. Como é o nome da senhora? Monique. Monique, só tem um senão no que você falou. Sim. Nós não somos transitórios. Transitório é o nosso corpo. Nós somos espíritos que estamos utilizando corpos do mais simples ao mais complexo para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado e para a nossa evolução. Quando eu disse transitória, me referindo à nossa existência presente, né? Porque eu posso estar lá animando um novo corpo, certo, e as minhas cinzas estão guardadas por alguém. Tá, mas eu quero desmistificar Sim. a ideia de que nós somos isso aqui. Eu não sou Marcos. Eu estou Marcos. O espírito forjou esse personagem aqui, porque esse personagem é o mais apropriado neste momento, nesta encarnação, para que ele aprenda e apreenda, internalize, porque ele não consegue ter sensibilidade material. Para isso, ele precisa de um ser material. Então, eu não sou Marcos. Nós precisamos entender isso. Até a 20ª aula aqui, vocês precisam entender isso. Nós somos espíritos. Apesar do corpo ser extremamente importante, devemos cuidar muito bem dele, que é com ele que a gente aprende.
nós não somos o corpo. Nós somos espíritos em aprendizado e em evolução. E aí, tudo isso aqui acontece a partir da evolução das espécies. Então, lá no iniciozinho, os espíritos aprendiam, já que não tinha, vocês viram naquele cronológico ali, que não tinha o homem primitivo, não tinha o ser humano. Então, os espíritos aprendiam com os seres mais simples. Vamos chegar lá. E aí vamos complicar um pouquinho mais, porque vocês estão achando muito fácil. Vamos acrescentar o princípio espiritual. O que é o princípio espiritual? É aquele que vem com a razão. Matéria, vamos do comecinho. Hidrogênio, oxigênio, carbono e nitrogênio. Matéria, cada vez mais complexa. Foi se combinando, cada vez mais complexa, a matéria mais complexa. Depois, princípio vital. Apareceu vida. Então, vegetal já tem vida. Depois, o animal, que é o ser mais complexo depois do vegetal. E agora nós temos o hominal, que é o que possui o princípio espiritual. Ele passa por experiências adequadas a um ser inteligente. Os animais não são inteligentes. Mesmo os animais que estão mais próximos ao homem podem ter no máximo uma inteligência rudimentar, mas eles não são inteligentes. Então, o princípio espiritual, ele vai passar por experiências que sejam adequadas a um ser inteligente e que possua memória para gravar essas experiências. Possui o exercício da razão, do livre-arbítrio, já faz o que quer, quebra a cara todo dia, mas continua fazendo o que quer. Continua sem entender o propósito da vida. Mas tem o desejo incessante de melhorar-se. Isso está na literatura trazida por Kardec. Esse desejo incessante de melhorar-se é um arquétipo, é uma tendência. Todo ser humano, todo sem exceção, possui o desejo intrínseco, interno, de crescer, de evoluir. Todo, sem exceção. Por isso que o espírito não evolui. O espírito, o que ele aprende, a partir das experiências com os seres mais simples, até o mais complexo, que é o ser humano, ele nunca mais deixa de se comportar dessa forma. E aí, o ser humano já possui também o arquétipo da imortalidade. E aí a sua resposta não estava completa, porque nós somos espíritos, sim, mas espíritos imortais. O homem de Cro-Magnon, entre 30 e 40 mil anos antes de Cristo, entre 40 e 30 mil anos antes de Cristo, o homem de Cro-Magnon já tinha essa percepção da imortalidade da alma. Os fósseis encontrados do homem de Cro-Magnon estavam com seus objetos pessoais junto a ele. O que significa entender que ele iria utilizar os objetos pessoais dele para onde ele fosse. Não só aqueles objetos pessoais, como o próprio corpo volta a se transformar em átomos. Essa cadeira vai voltar a se transformar em átomo um dia. E numa próxima encarnação, talvez, eu possa utilizar um átomo que foi dessa cadeira. Porque isso é um mineral. Isso vem do mineral. Então, no universo só existem 3 coisas: matéria, espírito e Deus. Deus que criou as outras 2. Então, os elementos gerais do universo, matéria e espírito. Se vocês me disserem outra, eu não conheço. O que não é matéria e o que não é espírito? Tudo que vocês pensarem é matéria. Se não for, é espírito. E o Espiritismo comprova que a inteligência pode agir fora da matéria. Então, a inteligência age fora da matéria. Exemplo, sonhos. Quando a gente sonha, o corpo está inerte, paradão lá, descansando, e o espírito
está trabalhando, está aprendendo, está passeando, está conversando, está discutindo. E aí você sonha, muitas vezes sonhos espirituais. Muitos de vocês já encontraram com entes queridos que desencarnaram. São dois espíritos que se encontraram enquanto o corpo estava parado, inerte. Então, a inteligência, né, o espírito, o princípio espiritual, ele existe, ele age fora da matéria. Então, essa matériazinha muito importante que a gente está utilizando e que é tão importante que é a mais complexa no planeta, ela é somente matéria. Boa noite, Jobson. Boa. As atitudes das pessoas, ela vem do espírito ou da matéria? Somente do espírito. A matéria é utilizada pelo espírito. A matéria não tem culpa de nada. Bondade ou maldade, o que seja. É o espírito que está agindo. É o espírito que está agindo. Apesar de que o mal não existe. O que existe é a falta do bem. Assim como o frio não existe. O que existe é a falta do calor. Mas, isso aí é tema de outra aula, a matéria não pode ser responsabilizada por nada. Porque ela não tem nem responsabilidade mesmo e nem pode agir. Quem age é o espírito que se utiliza da matéria. Ok? Então, em épocas remotas, Idade Média, as pessoas, quando queriam, e influenciados pelas religiões, as pessoas queriam retirar o diabo do corpo, retirar vontades, desejos sexuais. Às vezes elas se chicoteavam. Chicoteavam quem? O corpo. O corpo não tem nada a ver com isso. A vontade, o desejo não está no corpo, está na mente. A vontade e o desejo é do espírito que se utiliza, que utiliza a mente e depois o cérebro no corpo, porque o cérebro é físico, o cérebro também se decompõe, também volta a ser átomo, e o espírito se utiliza de tudo isso. Os espíritos, vocês viram na aula passada, foram criados por Deus, simples e ignorantes. E nós vimos na estante, no slide anterior, que eles tendem todo o tempo ao progresso, todo o tempo ao crescimento, todo o tempo à evolução. Eles são solicitados igualmente. Todos nós fomos e seremos solicitados igualmente, só que em épocas diferentes. Por isso somos singulares, somos únicos. Então, Simone tem a mesma evolução que eu, porque estamos no planeta Terra. Então, todos que estão no planeta Terra estão mais ou menos na mesma evolução. Uns mais evoluídos moralmente, outros mais evoluídos cognitivamente, intelectualmente. Mas eu sou muito diferente de Simone, porque as minhas solicitações, utilizando os corpos mais simples, desde o mineral, foram diferentes de Simone, foram diferentes de Ana, de Pedro, de João, de todos. Então somos seres únicos. Cada um absorve, aprende, internaliza o que conseguir, o que lhe interessar. Por isso que somos diferentes. Não existe uma pessoa igual a outra. E, resumindo, o ser humano é o quê? Matéria, princípio vital, princípio espiritual. Dotado de livre-arbítrio, faz o que quer. Não adianta culpar Deus. Deus não manda ninguém fazer nada, nem bem nem mal. E é o único que tem consciência de si e de Deus. Nenhum outro animal tem consciência de si e de Deus. Somente o ser humano, por ser o ser mais complexo existente no planeta Terra. Um gato não tem consciência de si. Ele se olha no espelho e não sabe o que é ele. Um cachorro não tem, um chimpanzé não tem. Nenhum animal tem consciência de si ou de Deus. Só quem tem razão, só quem tem inteligência, só quem tem já chegou no estágio de espírito. E os elementos gerais do universo, já falei para vocês, são matéria e espírito. E agora nós vamos entrar na aula, porque até agora eu só falei, não falei nada de espírito aqui.
Vamos falar de evolução espiritual. E agora fica bacana. Deus criou os espíritos simples e ignorantes. Ninguém sabe qual é a forma do espírito, muito menos eu. Então eu representei aqui essa imagem como fosse um espírito. Deus criou um espírito, mas não é assim. Eu não sei como é, ninguém sabe. O espírito não tem forma na realidade. O espírito é atemporal. O espírito é imaterial. Mas eu precisei representar, coloquei. Então Deus criou o espírito simples e ignorante. Esse espírito que Deus criou não sabe nada. Simples e ignorante. Totalmente. Criou para ele uma outra estrutura que eu também não posso representar aqui, porque cada um tem o seu, e que nós chamamos de perispírito. Esse perispírito envolve vocês já viram na aula passada, ele envolve o corpo que ele está se utilizando, seja qual for o corpo. Ele se irradia, se enraiza no corpo, pela corrente sanguínea e pela corrente nervosa, pelo sistema nervoso. Ou seja, ele está em qualquer parte do corpo. Ele é extremamente expansível, ele é poroso, ou seja, o perispírito é o corpo espiritual do espírito. Corpo físico, perispírito, espírito. Entenderam? Quem faz a ligação do espírito ao corpo físico, seja qual for o corpo, é o perispírito. No perispírito é onde se grava tudo. O espírito não consegue ter nenhuma sensibilidade sem o corpo, sem a matéria. Mas ele não consegue utilizar a matéria diretamente. Então ele precisa de um ser intermediário, que é o perispírito. Então todos nós temos. Marcos aqui o corpo, eu tenho o perispírito, e o meu espírito foi quem forjou tudo isso. Ok? Espírito, perispírito, corpo. Cada espírito foi criado por Deus, simples e ignorante, e tem o seu perispírito, onde são gravadas todas as experiências. Só que esse espírito simples e ignorante nós vamos chamar de princípio espiritual. Semanticamente, nós vamos chamar de princípio espiritual. Ele só é espírito, só vai ser chamado de espírito quando ele se utilizar de um corpo humano. Até lá, nós vamos chamar de princípio espiritual. E o perispírito já existe desde que Deus criou o princípio espiritual. Ok? Só que ele é simples e ignorante, não sabe nada. Então ele tem que aprender com o quê? Vai pegar um princípio espiritual simples e ignorante e vai colocar para aprender com o ser humano? Não, porque ele precisa aprender muitas coisas antes. Então, quando Deus cria um espírito, continua criando até hoje, ele vai aprender primeiro com o ser mais simples, que é um ser do reino mineral. Então, o princípio espiritual, com o seu perispírito, se acopla a uma estrutura mineral, exclusivamente mineral, e vai aprender com aquela estrutura que ela é muito simples. Muito simples. Como é uma estrutura muito simples, ele se acopla não com uma pedra, ele se acopla com a cadeia de montanha, com a cadeia, com o Himalaia, ele se acopla ali e ali ele fica aprendendo. E esse princípio espiritual nós vamos chamar de princípio espiritual coletivo, porque ele não se acopla a um ser único, ele se acopla a uma coletividade. Então, esse princípio espiritual, criado simples e ignorante, se acopla a uma cadeia de montanhas. Aprende o que com essa cadeia de montanhas? Há 20 dias atrás, mais ou menos, meu neto tem 4 anos, me trouxe essa resposta. E não é brincadeira, não. É de uma forma caricata, ele contando, eu disse, pô, que negócio bacana. Ele tem assiste um programa de TV chamado, acho que é iNinja, um negócio assim. E nesse programa lá, tem umas crianças e
é ensinado a essas crianças o poder da pedra. Eu fiquei observando o que é esse poder da pedra. Essas crianças ficam tentando pegar um coelho. E ela vai pegar o coelho corre. Vai pegar o coelho corre muito mais que as crianças e não conseguem pegar. Aí uma criança chega para outra e diz, vamos usar o poder da pedra. Aí ficam todas imóveis, quietinhas. Aí o coelho olha, vem, passa de longe, percebe que não tem mais perigo, vem e se encosta nelas. Elas vão, pegam o coelho. Então, a primeira coisa que um princípio espiritual aprende quando está acoplado a uma cadeia de montanhas é que ele não pode o que quer. Ele está acoplado ali, não pode fazer nada, não pode andar, não pode voar, não pode fazer nada. Então ele vai aprender ali essa perda ambicional, digamos assim, e vai aprender com tudo que ocorre ali, degelo, temperatura, frio, calor, tudo que ocorre ali, vegetais, animais. Ele vai, um princípio inteligente está acoplado àquela cadeia de montanha ali para aprender com ela. Aí, aprendeu tudo que podia com aquela cadeia de montanha, pode se acoplar em outro, estrutura do reino mineral. Mas vamos supor que ele já vai ser acoplado no próximo ser mais complexo. Qual é o ser mais complexo depois do mineral? Vegetal? Não é. É o ser intermediário entre o mineral e o vegetal. Que ser intermediário é esse? O vírus. O vírus não é um ser vivo. O vírus é um ser intermediário entre o mineral e o vegetal. Então, o princípio espiritual, que já aprendeu tudo que podia aprender no reino mineral, se acopla ao vírus, não a um vírus, mas uma coletividade de vírus, para aprender com o vírus. O que ele pode aprender com o vírus? Um princípio inteligente. Vamos para a Covid. A Covid começou matando um mundo de gente. E aí, o vírus foi se exterminando, porque matava o hospedeiro. Como é que vai viver? Se ele não é vivo, não é um ser vivo, como é que ele vai... Até vou mudar o termo. Se ele não é um ser vivo, ele se desativava, ele era desativado, era inativado. Então, ali o princípio espiritual acoplado àquela estrutura entende que para sobreviver ele precisa manter o seu hospedeiro. Então hoje o coronavírus está em um bocado de gente, todo mundo, ninguém mais sabe porque ela está tão fraquinha e o vírus, o coronavírus, está aí, feliz e satisfeito. Tudo isso, um princípio inteligente vai aprendendo com aquela estrutura. Diga. Boa noite. Boa. A partir desse momento, quando sai do princípio espiritual coletivo agregado aos minerais, na entrada do vírus, ele já ganha uma individualidade? Não. Passa a ser um princípio espiritual individualizado? Não, a gente vai chegar lá na frente. Coletividade viral, então, Também. E aí segue adiante, aprendeu tudo que podia aprender, vai para um ser mais complexo. Qual o ser mais complexo depois do ser intermediário entre o mineral e o vegetal? O próprio vegetal. Então ele vai aprender um princípio espiritual coletivo. Seu nome? Davi. Coletivo, Davi. Vai aprender com uma floresta. O que ele aprende com a floresta? O que ocorre com o ser vegetal? Que um princípio inteligente acoplado a ele ali, aquela floresta, aprende. A alimentação? Precisa se alimentar, senão morre. Quem ensina o vegetal a buscar o sol? Se você plantar um vegetal ali embaixo daquela laje, ele vai sair por um buraco buscando o sol, porque ele se alimenta da fotossíntese. Então, ele vai aprendendo. Princípio espiritual acoplado ali, vai aprendendo. Por que uma planta... Por que as plantas são plantadas em distâncias em que uma raiz não alcance a outra? Porque a raiz que alcança a outra rouba o alimento da outra. Nenhuma das duas sobrevive. O homem aprendeu isso. Então vai plantar eucalipto, vai plantar laranja, tem a distância certa. Se a distância certa é porque o homem que é assim? Não.
é a distância que ele consegue alimentar a planta o máximo possível. Na natureza também é assim. A planta que não consegue se alimentar... Por que as plantas são todas juntinhas da outra? Porque elas se alimentam de minerais diferentes. Umas se alimentam mais de ureia, outras mais de cobalto, outras mais de nitrogênio e assim por diante. Aí elas conseguem sobreviver juntas. Mas a mesma planta, elas têm que ter um afastamento. Então, tudo isso, um princípio espiritual inteligente, coletivo, ele vai aprendendo acoplado àquela estrutura. E aí vem uma nova estrutura, ele já passou por vários vegetais que ele necessitava para aprender, e aí vai para a estrutura intermediária entre o ser vegetal e o animal. Que estrutura é essa? Essa é fácil. Todo mundo sabe que estrutura é essa. São os zoófitos. Zoó de animal, fitos, vegetal. Zoófitos. Mas é mais conhecido como corais. O coral não é vegetal e ainda não é animal. Já tem características animais, mas ainda tem características vegetais. Ainda são presos ao solo, são seres vivos, mas ainda são presos ao solo, não conseguem se deslocar. Então, um ser inteligente, ele se acopla aos corais e vai aprendendo com aquela estrutura. Aí, sai desse ser intermediário e vai para o reino animal. Aqui é um protozoário, coletivo ainda. Aí ele se acopla a uma coletividade de protozoários. O que um ser inteligente aprende com o protozoário que não aprendia com os corais? O protozoário já se desloca, já pode escolher se ele sobe ou se ele desce. Se ele subir, vem para o estômago. Se descer, pode sair e encontrar um vaso sanitário. Então, disso depende da sobrevivência dele. Você dá risada, mas é assim. Ou não é? Não é? Então, tem um princípio espiritual coletivo acoplado àqueles seres ali. E aí, aprendeu tudo que precisava aprender, se desacopla e vai para um ser mais complexo. Agora, eu paro a aula se vocês não responderem. O que um ser inteligente aprende com os insetos que não aprenderia com o protozoário, que não aprenderia com o vegetal, que não aprenderia com o mineral? Fale alto. Reprodução. Reprodução já aprendeu com os vegetais. Quero outra. Diga. Coletividade. O que mais, gente? Bora, tem muita coisa. Estocar alimentos. Produção. Defesa. Já são divididos em castas. Operários. Guerreiros, zangões. O poder da mulher. Que quem manda é a rainha. Todos os insetos têm a sua rainha. Aí cada um interpreta a sua forma. Tá certo? Então, os insetos são animais exuberantes. A formiga, ela cria, se você conseguir fazer um raio-x do formigueiro, é uma obra de engenharia sensacional. Tem túneis, pontes, não entra água. O João de Barro, ele cria mas João de Barro não é inseto, então vamos deixar o João de Barro para depois. Então os insetos, eles têm muito que ensinar. E um princípio espiritual coletivo, acoplado a uma colmeia, vai aprendendo o que aquela matéria, aqueles animais podem oferecer a esse princípio inteligente. E aí ele está gravando tudo no perispírito, aprendendo tudo. Já sabe que tem que produzir, já sabe que tem que guardar, já sabe que tem que obedecer, já sabe que tem que trabalhar. Diga, Davi. Perdão, me apeguei agora. Você falou perispírito. O princípio espiritual coletivo, ele já cria a individualidade de um perispírito? Como assim? Sim. O princípio espiritual já é individual. Não é porque ele é princípio espiritual coletivo. Precisamos separar. A individualidade que faz parte da coletividade. Não, presta atenção. Precisamos separar matéria de espírito. A matéria é coletiva. O espírito, o princípio espiritual é individual. Um único princípio espiritual se acopla a uma matéria coletiva.
se acopla a uma colmeia de abelhas, se acopla a um bando de pássaros, se acopla a uma floresta. Um único princípio espiritual, inteligente e coletivo. A gente chama ele de coletivo porque ele se acopla a uma coletividade, mas ele é único. Você foi, melhor, o espírito que hoje forjou Davi, ele se utilizou em eras muito distantes, remotas, de estruturas coletivas para o seu aprendizado. Então, a inconsciência coletiva, ela é fruto desses aprendizados, também fruto desses aprendizados que nós absorvemos nas muitas encarnações que tivemos. Entendeu? Então, o espírito, que é chamado de princípio espiritual, é único, singular, mas se utiliza de uma matéria coletiva. Ficou claro? A matéria coletiva, eu entendi. A colmeia, a cadeia montanhosa, a floresta. A floresta, perfeito. Único. Uma única individualidade. Isso. Ela vai estar experimentando isso. Aquela cadeia montanhosa. Isso. Aquela colmeia. Isso. Essa única individualidade que vai vir a evoluir para se tornar espírito. Um espírito. Isso. E matematicamente, assim, tipo, o número de cadeias montanhosas por número de seres humanos? O número que existe no universo. E isso não existe só no planeta Terra. Existe no universo todo. Agora, lá na Lua, em Júpiter, no Sol, não teremos esses corpos, porque esses corpos não conseguem viver lá. Lá tem outros corpos que conseguem sobreviver lá. Então, todo o universo é habitado por espíritos. Não pense, Davi, que você é único no universo. Não são vários princípios que vão se tornar espíritos que estão na mesma cadeia montanhosa, na mesma floresta. É um apenas. Podem ser vários, porque como a cadeia montanhosa é muito abrangente e um não impede a vivência do outro, não a ocupação, a vivência. Então podem ter vários princípios espirituais experienciando uma única cadeia montanhosa. Entendeu? Podem ter vários. Podem ter vários princípios espirituais experienciando uma colmeia de abelha. Quanto menor vai ficando, menos produtivo é vários princípios espirituais se acoplarem ali. Ok? Agora você falou perispírito. Sim. O perispírito, ele é único. Mas ele não só se inicia com a experiência humana? Não, ele se inicia quando ele é criado junto com o princípio espiritual. Vem desde o mineral. Desde o mineral. Não desde o mineral. Vem se desenvolvendo desde a utilização pelo reino mineral. Eu preciso que vocês entendam que o espírito é o espírito que se utiliza de tudo que existe. O universo foi criado para ser utilizado pelo espírito. E veja que eu estou aqui arrotando poder. O universo foi criado para a utilização não é a Terra, não. Para a utilização dos espíritos. Os espíritos estão em todos os lugares. Os mais evoluídos em ambientes e planetas mais evoluídos, mais adequados, para não chamar de evoluídos, e nós ainda aqui no planetinha Terra. Mas tem outras órbitas muito mais atrasadas que a nossa. Ok? Formiga. Quem que ensinou isso a formiga? Que era para atravessar de uma folha para outra, forma uma ponte. Ali tem um princípio espiritual coletivo, ou vários, aprendendo com isso. Aí ali, um é mais fraca, parte a ponte, cai todo mundo. Tudo isso é um aprendizado. O formigueiro, como se constrói, entra água, aí já sabe, hoje não entra água no formigueiro, então elas já sabem como construir. Tudo isso é uma absorção de conhecimento do princípio espiritual. Cupim, olha como ele se dispõe, ó. 3, 3, 3, 3. Se um desses sair, a folha vira e ele perde a água. Quem ensinou isso a eles? E ali tem o princípio espiritual
aprendendo com eles, com uma comunidade de cupins. E aí, o princípio espiritual coletivo, Davi, deixa de ser coletivo e passa a ser individual. Porque são animais que não mais andam em bando, não precisam mais andar em bandos. Então aqui somente um princípio espiritual se acopla a um gato, e cada princípio espiritual, somente um se acopla a um cachorro, a um macaco, a um animal que não vive mais em bandos. O que um princípio espiritual inteligente, o que um princípio inteligente aprende com essas criaturinhas que não aprendeu com os insetos? Como vocês estão muito calados, eu vou respondendo. Primeiro, que são mamíferos. Então já vem com a garantia de vida, já vem com a vida garantida, a alimentação garantida, que é a mãe quem dá. Segundo, que já aprende a maternalidade. Terceiro, que já aprende a vida em família, já começa a aprender os rudimentos de vida em família. E principalmente porque eles começam a conviver com o ser humano. Eles já estão aprendendo a conviver com o ser humano. Então eles já estão aprendendo com esta convivência. Porque esses princípios espirituais, que já são individuais, já se utilizam de estruturas individuais, eles evoluirão para espíritos que se utilizarão de corpos humanos. Aqui. Boa noite. Boa. Raimundo. Me ocorreu aqui agora, esses animais aí estão mais próximos do humano, mas um leão, uma onça, que para sobreviver, ele mata outra espécie. E do leão vai chegar ao homem. Esse homem vai estar com esse instinto, e é o que acontece hoje no mundo. Na minha opinião, o ser humano é o pior deles. Vou lhe dizer... isso dele lá de trás? Pois é, já deveria ter aprendido que não deveria fazer isso, porque o ser humano é o único ser vivo que mata o seu semelhante ou não, sem necessidade de ser para comer ou se defender. É o único. O leão, se tiver de barriga cheia, pode passar um bando de zebra que ele está ali na soneca dele, não quer nem saber. Na sombra, bebeu água e está com a barriga cheia, não quer nem saber. O homem, um ser humano, mata o outro para roubar um celular. Às vezes para roubar um relógio, uma aliança, uma besteira. Então, passamos por tudo isso aí e não aprendemos, né? Desculpe. Minha pergunta está bem relacionada com o que ele acabou de levantar. A gente vê na humanidade coisas que faz a gente duvidar desse sentido da evolução, né? Ou seja, não é possível que a gente está vendo o homem fazer muitas coisas que faz, e ele é o ponto, que eu diria, em termos de espirituais, mais evoluído do que os exemplos que você trouxe, né? E quando a gente vai para o mundo animal, a gente está vendo ali aquele exemplo das formigas, uma coletividade, uma preocupação coletiva ali sempre e tal. Algumas religiões e filosofias, como o budismo, algumas outras orientais, normalmente orientais, veem essa evolução espiritual de uma forma invertida. Ou seja, é o desapego e a busca a saída da complexidade para a simplicidade, que seria de fato uma evolução, né? Através do desapego, etc., onde o homem seria um início disso, e o mundo animal já seria uma segunda etapa, até você atingir um mineral, um estado de contemplação e etc. Seu nome é? Maurício. Maurício, as religiões orientais estão certíssimas. Certíssimas. E o espiritismo também. Porque eu falei aqui. Mas são sentidos invertidos. Não. Eu falei de complexidade material. O ser humano, o espírito, se utiliza de seres materiais cada vez mais complexos para alcançar a simplicidade. Para alcançar o amor. Mas, por exemplo, né? É um espírito que veio
de uma experiência animal que em algum momento vai evoluir de princípio espiritual para a individualidade do espírito, para experimentar uma vida material em um corpo humano, né? Então, ou seja, seria uma fase seguinte para ele sair do animal para vir para um humano. Nessa visão mais oriental, seria o contrário. É depois de experimentar algumas vidas como humano que você evolui ao ponto de poder experimentar uma vida no mundo animal e depois vegetal, etc. Eu não entendo dessa forma. Eu entendo que eles não experimentam com a evolução, eles experimentam a matéria animal. Eles se tornam seres mais naturais, mais voltados à simplicidade. Ok. Algumas visões, algumas filosofias orientais, entre elas o budismo, ele entende que um animal ele tem um espírito mais evoluído do que um humano. O espiritismo não concorda porque o espiritismo segue o que a ciência define, entendeu? Então, como a evolução material se deu do mais simples para o complexo, então o espírito se utiliza dos mais simples para o mais complexo. E aí o princípio espiritual desencarnou no gato, no cachorro, porque já é carne, por isso que chama de desencarnar. A abelha não desencarna, porque ela não tem carne. E aí reencarna num chimpanzé. O chimpanzé já tem 99,7% dos genes humanos. Então já é um animal que tem materialmente uma complexidade muito próxima dos humanos. Então já se utiliza desse animal para o seu aprendizado em busca de passar a utilizar um ser humano, um corpo humano. E aí o ser intermediário entre o animal e o hominal, qual é? Quem sabe? Seria metade homem, metade macaco? Não existe esse fóssil no planeta Terra. Pergunte. Você citou agora o desencarnar, mas antes desses reinos, como é que se dá, em que momento se dá a transição de um para o outro? Tipo, já foi feita toda a evolução? Compulsoriamente. Já aprendeu compulsoriamente. Tem uma equipe espiritual muito mais evoluída que vai analisando, aprendeu o que tinha que aprender, desacopla, acopla em outro, e aí vai seguindo até quando chega ao ser humano, nosso nível mais ou menos, que a gente já dá uns pitacozinhos da nossa próxima reencarnação. Vocês vão ver isso na aula sobre processamento da reencarnação. Então, o ser intermediário entre o animal e o hominal não é esse. Será esse? Sereia? Será o centauro? Também não é, porque não tem fóssil desses animais no planeta Terra. Então, o ser intermediário entre o animal e o hominal, a ciência chama de elo perdido. Esse ser nunca habitou o planeta Terra. Quem diz isso é a ciência, não é o espiritismo. Então, quando o princípio espiritual individual, Davi, já evoluiu ao ponto de utilizar o ser mais complexo no reino animal, ele, ao desencarnar, ele migra para um outro planeta, onde os seres intermediários são utilizados de forma adequada. Porque se a gente tivesse esses seres aqui, a gente ia pegar aqui o centauro, ia botar 2 caçoar nele, ia mandar fazer supermercado, porque tem inteligência de ser humano, força de cavalo, então a gente ia utilizar de forma inadequada, como a gente até utiliza muitos humanos assim, que dirá seres intermediários. Então esses seres não existem no planeta Terra. Os princípios espirituais individuais migram e retornaram no homem primitivo, que hoje não retorna mais para o planeta Terra, porque nós não temos mais homem primitivo. E aí agora nós já vamos passar a chamar de espíritos. Era princípio espiritual, coletivo, depois individual, e agora são espíritos. Os espíritos reencarnam e desencarnam em seres humanos, em corpos humanos. No início, no homem primitivo.
Australopithecus, Homo habilis, etc, etc, Homo sapiens sapiens. Nós fomos aprendendo naquela época, fomos aprendendo a usar ferramentas, fomos aprendendo a coletividade, fomos aprendendo a sobrevivência, éramos nômades, depois passamos a criar animais, prender animais para criar, para poder sobreviver, plantar, etc, etc. Pergunta? Esse Erlade acaba explicando. Eu quero perguntar se não tem o elo perdido aqui, né? Se na parte intermediária é outro planeta, então como se deu os primeiros humanos? Os princípios espirituais individuais, depois de esgotarem todo o aprendizado nos animais, eles migram para outro planeta, continua a evolução nesse planeta, e nesta época, há 1 milhão de anos atrás, eles retornavam para o planeta Terra. Hoje, não retornam mais, porque nós não temos homens primitivos. Ok? Então, os que nós temos aqui são os que já vieram desde aquele 1 milhão de anos. São aproximadamente aí 26 bilhões de espíritos, sendo 8 encarnados e uns 15, 16 desencarnados. E aqui a sequência da evolução: o homem desiste porque não consegue acompanhar a mulher. Brincadeira, né? E aí veio reencarnar em Hammurabi, 1800 anos antes de Cristo. Não é mais princípio espiritual, o Davi já é um espírito, encarnou em Hammurabi, é uma suposição, como encarnou em muitos seres que viveram naquela época, e vão aprender com esse imperador. Vão aprender as consequências da guerra, as consequências das ações, etc, etc. Desencarna, aprendeu tudo que podia aprender com ele, ele viveu 40 anos. 40 não, 60 anos, né? E aí desencarnou. Aí vamos supor que ele reencarnou em Cleópatra, em Tutankhamon, outro imperador, outro aprendizado, outro local, outro momento, outra religião. Vai aprendendo, vai absorvendo isso aí tudo e vai internalizando. O que ele aprendeu, internalizou, grava no perispírito e vai seguindo adiante. Desencarnou Tutankhamon, reencarna em Cleópatra. O espírito não tem sexo. Ele reencarna em homem, mulher, em gay, homossexual, transexual, não importa. Depende da necessidade de aprendizado dele. Todos somos iguais. Pode ser branco, preto, amarelo, pode ser japonês, pode ser indiano, pode ser europeu, rico, pobre. Depende da necessidade de cada um. Desencarnou de Cleópatra, reencarnou em Átila, o rei dos Hunos. Cruel, guerreador, veio para buscar o amor e se utilizou da sua força, da sua potência, da sua sabedoria para a guerra. Desencarnou, reencarnou. Isso aqui são suposições, entenderam? Eu não estou dizendo que Átila desencarnou e reencarnou em Joana d'Arc. Eu não estou dizendo isso, estou dizendo que possibilidades, são possibilidades. Então, Joana d'Arc, uma mulher que se transmutou em homem, guerreou pela paz. Então percebam que o espírito vai aprendendo com várias formas, várias situações, com vários momentos, a depender das suas necessidades. Desencarnou Joana d'Arc, reencarnou em Gandhi. Lutador, guerreiro, sem nunca ter pego numa arma. Lutador pela paz. Ganhou guerras pela paz. Então, um espírito como esse tem um aprendizado grande, mas ele pode ter autoconhecimento na questão moral e não ter grande conhecimento, não é o caso dele, mas não ter grande conhecimento na questão cognitiva. Então ele pode voltar em outra situação qualquer que parece evoluir, mas não é a necessidade de aprendizado que ele não tem ainda. Aí reencarnou em Hitler, que não é possível, já deixei claro, porque viveram na mesma época, 1869 e 1948,
e Hitler em 1889 e 1945. Eu só estou trazendo para vocês entenderem as possibilidades. Então, eu não estou dizendo que Hitler foi Gandhi, mas algum espírito encarnou como Hitler. E tem um livro chamado Os Exilados de Capela que diz que Hitler é um espírito extremamente sábio, extremamente evoluído cognitivamente, intelectualmente, que veio para a Terra para trazer essa sabedoria. Só que no planeta que ele estava, que era Capela, ele era extremamente atrasado moralmente. Chegou aqui e se utilizou de toda a inteligência, de toda a sabedoria para o mal, para a destruição. Então, aprendizado para o espírito. Desencarnou, reencarnou em Madre Teresa de Calcutá. Não estou dizendo que Madre Teresa de Calcutá é a reencarnação de Hitler, até porque viveram na mesma época. Desencarnou, reencarnou em nosso querido Nelson Mandela. Passou 34 anos preso. Saiu de lá, fez o que com quem prendeu ele? Nada. Fez o bem. Podia ter... Foi presidente da África do Sul, podia ter mandado matar todo mundo. Não fez nada disso. 34 anos preso. Então, necessidade de aprendizado desse espírito. Desencarnou, reencarnou em Stephen Hawking. Aos 17 anos foi diagnosticado com uma doença chamada ELA. Normal, foi diagnosticado, essa é uma doença degenerativa. E esclerose lateral amiotrófica, se eu não me engano. 2 anos de vida deram para ele aos 17 anos. Viveu até os 76. No final da vida só se comunicava através de um nervo da face ou da íris, do olho, através de um sistema computadorizado desenvolvido por uma dessas grandes empresas de tecnologia do mundo. Ele, do jeito que vocês estão vendo aí, próximo ao desencarne dele, ele, mesmo assim, elaborou leis da física muito mais avançadas do que qualquer outro físico que já viveu no planeta. O que um espírito como ele precisava aprender? Tão evoluído cognitivamente, intelectualmente, mas precisou ficar imóvel. O que ele fez em encarnações passadas que ele precisou vir dessa forma para o seu aprendizado? Então, quando a gente olha para a gente, eu tenho esse corpo aqui, esse corpo eu tenho porque é o corpo que o Espírito forjou, é o mais adequado para o meu aprendizado. Então, se eu viesse sem uma perna, é porque era o mais adequado. Tem Chico Xavier conta uma história que o Espírito veio sem as 2 pernas e reencarnou sem as 2 pernas e sem os 2 braços. E aí ficou, como é que Deus permite isso, né? Deus não está nem aí para essas coisas. E aí depois descobriu-se que esse espírito se suicidava há 5, 6 reencarnações passadas. Então ele veio sem os braços e as pernas porque ele não conseguiria se suicidar, seria muito mais trabalhoso, digamos assim. Fale muito rápido, que senão vão me expulsar daqui. Essa questão de encarnação, né? Você fala dos espíritos que reencarnam várias gerações aí. Mas não era para vir um espírito já melhorado, então? Porque assim, se é aprendizado cada vez que vem, né, de uma outra encarnação, por que não tem essa melhora? Quer dizer, então, que o ser humano hoje, como espírito, nós, pessoas, eu acho que então que a gente está atrasado mais que os animais. Quando que vai vir essa melhora? Não. Nós somos o que de melhor conseguimos ser. E sabe quantas encarnações nós já tivemos? Se você considerar que o homem moderno tem 1 milhão de anos, o homem primitivo tem 1 milhão de anos, e você botar aí, fazer uma conta redonda, 50 anos encarnado, vai. E não vai demorar muito, não. Não vai demorar muito, não. Presta na minha conta. 1 milhão de anos. Vamos botar aqui 50 encarnados, escute, 50 encarnados. Você vai precisar aprender a escutar mais, viu? Na próxima encarnação. Então, 50 anos encarnados e 50 desencarnados, para ficar uma conta fácil, 100 anos. Então, 1 milhão menos 100 mil, já temos, todos nós aqui, 10 mil encarnações. E ainda matamos o outro para roubar um celular.
Então, a boa notícia é que nós continuamos sempre evoluindo. Há 150 anos atrás, nós, que estamos aqui, chicoteávamos ou éramos chicoteados, chicoteávamos escravos ou éramos chicoteados em praça pública. 150 anos atrás. Hein? Gladiador já é mais tempo atrás, mas no Brasil, 150 anos atrás. 150 anos atrás é um tapinha. Entendeu? Então, assim, você vai se tornar um espírito evoluído rapidamente. Não vai passar, já tivemos 10 mil encarnações, mais umas 30 mil encarnações, a gente já evoluiu. Fique tranquila. Desencarnou ali Steve Hawking, aí reencarna como Papa Francisco. Não estou dizendo que viveram na mesma época, repetindo aqui a ladainha, para depois vocês não dizerem que eu falei que ele é reencarnação de Steve Hawking. Aí o Papa Francisco desencarna e reencarna como índio. É possível? Claro que é. O Papa Francisco pode, suposição, ser muito evoluído espiritualmente e não ter nenhuma evolução com a natureza, com cuidado com a natureza. Chico Xavier, por exemplo, perguntaram para ele, na próxima encarnação, Chico, você é tão evoluído, tão maravilhoso, você não vai precisar reencarnar mais. Ele disse, engano seu. Na próxima encarnação, eu quero ter o quê? Uma família. Então, altamente evoluído, mas precisa aprender com a família ainda. Que é uma coisa simples. Não. Se quiserem saber que não é simples, assistam essas palestras aqui, ó. Espiritismo e Família, todo sábado, 15 horas. Não entregue, não entregue. Desencarnou como índio, reencarnou como? Quem é essa? Hein? Tami. Veio mulher, não satisfeita como mulher, se transformou como homem, tem filhos. Isso é a necessidade do espírito. É igual a qualquer um de nós. Temos que olhar e tratar como pessoa que é. Não tem nenhuma diferença, nenhuma involução do que qualquer um de nós. Pode até ser mais evoluído do que nós, mas vai saber, né? E aí desencarna, reencarna como um ciborgue, Robocop. É possível? Estamos caminhando para isso. A cabeça é humana e o corpo hoje já faz perna, já faz braço, já faz coração, já faz quase tudo. Só não faz cérebro, mas o restante quase tudo. Daqui a pouco nós temos um ciborgue. O espírito vai estar ali encarnado. Hein? Pois é, não, robôs completos, mas cabeça humana e corpo robótico não tem. Mas já vai ter. Olha o que eu falo de utilização de corpos cada vez mais complexo. O homem que não tem um corredor, que não tem as pernas e que usa perna mecânica, corre mais do que o homem de pernas naturais. E vai ser assim. Vamos enxergamos mais com equipamentos, ouvimos mais com equipamentos, enxergamos à noite. Então, isso aqui pode ser a evolução, o corpo mais complexo que o espírito precisa. Ou pode ser esse aqui, ó. Quem é esse? Hein? O homem bicentenário. É um robô, e eu vou dar o spoiler, é um robô que foi comprado por uma família, foi cada vez se aprimorando mais como robô, se apaixonou pela família, a família foi desencarnando, reencarnando, e ele robô, foi vivendo 2, 3, 4, 5 gerações, e o sonho dele era se tornar humano. Se vocês quiserem saber o final, assistam o filme, que eu não vou contar. Robbie Williams. Acho que era Robbie Williams. Então, respondendo às perguntas, quem somos? Simone, quem somos? Sim. O que mais? Espíritos em evolução. Perfeitos não, imperfeitos em evolução, imortais. Somos espíritos imortais. Então repito. Imperfeitos, em evolução e imortais. Isso. Para onde vamos? Ou melhor, de onde viemos?
Criados simples e ignorantes por Deus. Para onde vamos? Crescer, aprender, evoluir e nos tornarmos pessoas cada vez mais voltadas ao coletivo do que ao individual. Quando nós nos importarmos mais com o outro do que com nós mesmos, nós estamos alcançando o que muitos chamam de perfeição. Como perfeição só Deus, então nós buscamos ser seres cada vez mais dedicados ao outro. Muito obrigado.